Esses transtornos de E personalidade a psicopatia, pô? Que é o que mais tem filme, assim, né? Vamos dizer, o cara que mata por prazer, assim, como é que funciona, o que causa? A psicopatia, o termo técnico é transtorno de personalidade antissocial. É o termo técnico. Psicopatia e sociopatia não existe nos manuais diagnósticos. É um nome coloquial que a gente dá no senso comum. Pra sociedade entender o que é. É, psicopata e sociopata. Então é transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno de personalidade, ele normalmente é diagnosticado no paciente quando ele tem 18 anos ou mais. Antes disso, a gente chama de transtorno de conduta. Que é o quê? Cara, aquela pessoa que mata animalzinhos de estimação desde cedo, gosta de ver os animalzinhos sofrer, não tem empatia, né? Não respeita muitas leis, né? Quando adolescente é um pouco mais descompensado ainda e, portanto, é muito mais fácil identificar, porque o adolescente em si é uma limitação. Eu sempre digo isso, a galera me xinga depois. Não faço um corte sobre isso. Mas a alimentação, a adolescência, ela é em si uma limitação neurológica, cara. O adolescente, ele tem um desenvolvimento menor. Adolescentes são burros. Não, pior que não. Pelo contrário, eles são impulsivos demais. Ah, entendi. O adolescente, o córtex pré-frontal, depois vamos voltar no psicopata. Mas isso é por causa do período da formação? Do período, é natural. Eu passei por isso, todo adolescente vai passar por isso. Tem uns que é menos, outros é mais. O que acontece? Quando você começa o desenvolvimento do seu cérebro, a última região a amadurecer é o córtex pré-frontal, a parte que está na frente atrás da sua testa aqui. Essa é a região que só nós mamíferos e principalmente humanos temos bem evoluída, bem complexa, bem desenvolvida. Essa região que basicamente ela é envolvida com a teoria da mente, que é o quê? Eu sei mais ou menos como vocês estão se sentindo só de olhar para vocês agora. Eu sei que vocês estão prestando atenção. Eu sei que se você estivesse fazendo meio assim, eu ia saber que vocês estão meio pouco, os caras não estão entendendo. Então é essa região minha que eu consigo inferir o estado emocional de vocês com base no que vocês estão me passando de informação sensorial e visual. É, mais ou menos isso. O córtex pré-frontal, ele é envolvido também por não fazer cagada. Então quando você pensa assim, puta, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, mas aí você já perguntou, uma galera pode me cancelar na internet, melhor não fazer. É o córtex. Agradeço o córtex pré-frontal. Eu não tenho. Ele que fala assim pra você, cara. Como é que é a do BBB lá? A Carol com não deve ter arrancado essa deve parte ter tirado o da córtex cabeça pré-frontal, dela. exato. O álcool, as moléculas de álcool inibem o córtex pré-frontal. É por isso que quando você tá bêbado, você faz merda. Porque você não tem essa parte que freia. O bêbado volta a ser quase um adolescente, né? Vai pensar o cara com 40 anos... E o adolescente bêbado vai aonde? Porra, exato. Ele ferrou. Dá merda. É isso mesmo, mas é isso mesmo, cara. Caralho, o tiozão bêbado de 40 anos, empresário e tal, toma umas tequila no Natal... Pô, o cara vira um moleque, cara. Chega na secretária. Do lado da esposa. E dá merda, entendeu? E aí, então, o adolescente, ele tem naturalmente uma limitação neurológica, cara. Que é isso. Na época ali, por volta dos... O córtex pré-frontal termina de amadurecer, em média, aos 25 anos de idade. É onde ele fecha, assim, ele termina de amadurecer. Até lá, podemos ser considerados quase que adolescentes. Quase que adolescentes. Algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde. Outras nunca. Outras nunca. Tenho 25. Cheguei algumas pessoas, cara, com 18 anos são super maduras. Outras têm 30 e não são. Não é... Muda de mulher para homem? Que dizem que mulher amadurece mais cedo. Um pouquinho mais cedo. Mulher é um pouquinho mais cedo. Mulher amadurece um pouco mais cedo. Qual que é o problema disso, cara? O córtex pré-frontal, ele é relativamente a última região a amadurecer. É a última região a amadurecer e, portanto, é a região que mais sofre influência do ambiente. Entendi. Pensa comigo. Tem uma região aqui, no meio, atrás na sua nuca aqui, ó. Que é a região chamada de tronco encefálico. Essa região tá um pouquinho, é um tronco, tá um pouquinho abaixo do cérebro, como se fosse um pé do cérebro, assim, onde conecta a medula com a sua coluna com o seu cérebro. Vai o negocinho do Matrix lá, aquele... Exato. Essa região é onde estão os centros de respiração. Então você perceba que você não precisa pensar para respirar. Você pode, agora vocês estão pensando. Agora que tu falou, eu vou pensar. Agora vocês estão... E o pessoal em casa também. Exato. Todo mundo pensando pra respirar. Agora vocês estão pensando. Mas você não precisa. Pra piscar. Às vezes você tá...
Às vezes você tá viajando assim e continua respirando. Essa região já nasce pronta, cara. Quando você é nenezinho, você não precisa ensinar o seu cérebro a respirar. Ali estão os centros de batimento cardíaco. Você não precisa mandar o seu coração bater. São os centros vegetativos de uma maneira geral. O seu corpo meio que responde aquilo ali automaticamente. Isso é o que a gente chama aí de inconsciente na neurociência, né? É diferente do inconsciente da psicanálise, por exemplo. O inconsciente na neurociência é isso, que você não controla. Seu fígado secretando enzima, seu pâncreas secretando insulina. Quanto mais para fora do cérebro, mais se desenvolveu depois. Então, por exemplo, o córtex motor, envolvido por movimento, termina de amadurecer por volta dos 3, 4 anos. Começa um pico de amadurecimento, que é quando você está caminhando, correndo. Então você vai vendo o amadurecimento das regiões, você vai vendo a manifestação física delas no seu corpo. O córtex pré-frontal é o último, 20 e pouquinhos. E é uma região que envolve controle de impulso. Uma coisa muito importante que o córtex pré-frontal faz, é atrasar uma recompensa. O córtex pré-frontal faz isso. Então, se eu falar assim pra vocês, eu vou dar R$5 agora pra vocês, ou se vocês esperar, semana que vem eu dou 15. E, tipo, os animais têm bem menos desenvolvido. Quase nada. Por isso que um cachorro, tipo... Bota um bife, ele vai deixar pra comer depois da manhã? Não, vou comer agora, porque depois da manhã o bife vai estar top, eu deixo no sol. Não, tá cagando, ele come todo o bife mesmo. Tá, mas resgatando esse parênteses todo, tipo, do córtex, onde que entra isso com a psicopatia? Eles têm... Pois é, aparentemente o psicopata é uma parada que, primeiro, ele é muito difícil de estudar, porque dificilmente você consegue pegar um psicopata, um cara com transtorno de ansiedade. Só se for a força, né? Normalmente eles estão presos. A galera fala, muitos empresários e tal, muito difícil. Vocês já viram isso? Muitos empresários são psicopatas e tal. Cara, eu acho que tá mais pro empresário, tá mais pra um bipolar, pra um cara com toque, um cara com TDAH super focado em uma coisa específica que ignora o resto do mundo, né? TDAH pode ser isso que eles associam muito também a, sei lá, os empresários cuzão são os que mais enriquecem, sei lá. Cara, mas daí... Às vezes é só um cuzão, às vezes ele nem é cuzão mesmo. Às vezes e também tem que ver quem fala isso, né? Porque às vezes... Com certeza, pode ter um... Saber viés, como é que você vai determinar se o cara é cuzão, quem que falou que ele é cuzão. Exato. O cara que foi demitido por aí. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.